Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando e estejam entendendo bem direitinho o conteúdo e as explicações. Nossa aula hoje será de ciências, então, como vocês já sabem, né, as nossas dicas diárias. Sentem num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, silencioso. Se possível, sozinho, para que vocês possam se concentrar melhor e entender toda a explicação do conteúdo que está sendo passado. No caso, como a nossa aula hoje é de ciência, vocês podem pegar o livro de vocês para ir acompanhando as aulas e o caderno para fazer as anotações, porque no final do vídeo sempre tem uma atividade extra para vocês fazerem, tá certo? Nós vamos falar hoje, dando continuidade à nossa aula passada, sobre os animais vertebrados e invertebrados. Então, nós vamos fazer aqui, vamos ver a diferença de um para o outro. No caso, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, que possuem um conjunto de vértebras para sustentar o corpo. Então, quer dizer que eles possuem uma coluna vertebral, e aí é uma das características dos animais vertebrados. E aí, como vocês estão observando aqui nas imagens, né, a coluna vertebral dos animais que sustenta o corpo deles. As características, né, o corpo dos animais vertebrados se destacam pela presença de medula espinhal, e como eu falei antes, uma das características desses animais é que eles possuem a coluna vertebral, têm um sistema nervoso central do esqueleto interno, sistema muscular e de duas camadas de pele, chamada de derme, que é a interna, e epiderme, que é a externa. Os vertebrados são classificados em 5 grupos: aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. No caso, gente, das aves, elas são vertebradas, que apresentam o corpo coberto por penas, possuindo ainda patas, bicos e asas. Mesmo com essa última característica, nem todas as espécies são capazes de voar, pois essa capacidade justifica-se pela formação do corpo. Algumas aves, aí aqui tem alguns exemplos para vocês, né? Olhando pela figura e voltando o vídeo, né? Temos a galinha, a ema, o pinguim, o beija-flor, a arara, entre outras. Já os mamíferos são animais nos quais a fêmea alimenta seus filhotes com o leite de suas mamas. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, um sistema nervoso complexo e sua reprodução é sexuada, o que precisa tanto do feminino, né, da célula feminina, como da célula masculina. Podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos. E aqui nós temos também alguns exemplos nas figuras. E aqui, como temos exemplos, o ser humano, nós, as baleias, os golfinhos, gatos, cachorros, todos aqueles animais que mamam e que precisam tanto da célula feminina como da masculina para se reproduzir. Temos também no grupo dos vertebrados os anfíbios. Eles possuem pele lisa e úmida e não apresentam pelos, nem plumas e nem escamas. Os ovos se desenvolvem na água e depois de adultos, sendo que os animais vivem na terra e têm respiração branquial. Apesar disso, os anfíbios vivem próximos da água, sobretudo para manter a pele úmida, né, a pele molhada, e para fazer a sua reprodução. No caso aí da pele lisa e úmida, nós temos como exemplo a cobra, o sapo, a rã, entre outras. E aqui também nós temos as figuras representando os anfíbios. Já os répteis, que também fazem parte do grupo dos vertebrados, são animais que têm a pele coberta de escama. E aí, falar em escama, você pensa logo nos peixes, né? Ou carapaça. Sua respiração é pulmonar e seu sistema digestório é completo, o que faz com que a maioria seja carnívoro, que é isso, que come carne, né? A maior parte dos animais é terrestre, vivem na terra
e vivem perto da água. No caso aí a serpente, a tartaruga, o jacaré, o lagarto e os peixes, e aqui também nós temos a figura representando cada um desses animais. E temos os peixes, que possuem pele coberta de escama e respiração branquial. Por serem animais aquáticos, podem ser encontrados em rios, lagos, açudes, pântanos, manguezais, mares e oceanos. Sua alimentação é baseada em algas, mas algumas espécies podem se alimentar de outros animais. Peixe, arraia, cavalo marinho, né, entre outros. E aqui também nós temos os exemplos. Já vimos todos os animais vertebrados possuem coluna vertebral, são divididos em 5 grupos e agora vamos para os animais invertebrados. Já os animais invertebrados são o contrário dos vertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Os animais invertebrados, a maioria são ovíparos. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes, como podem ser encontrados na terra, na água ou dentro do corpo de outros animais. E aqui nós temos, né, o exemplo de animais invertebrados, vários tipos de animais. Os moluscos, que são exemplo de animais invertebrados, costumam ser reconhecidos pela concha, que carrega sobre o corpo, mas também abrange outros animais famosos, como o polvo e a lula. E aqui nós temos, né, a lesma também como exemplo. Já os anelídeos, que também são animais invertebrados, não possuem coluna vertebral e têm um corpo molinho. Uma das principais características é o corpo, né, segmentado de anéis. E eles possuem um sistema digestório, circulatório, excretor, nervoso e reprodutor. E como exemplo aqui nós temos a minhoca. O equinodermos, já viu, né, ele faz parte do grupo dos marinhos, né, dos animais que vivem dentro d'água. Os aracnídeos, os animais presentes neste grupo não têm antenas, né, e suas mandíbulas foram substituídas por quelíferas, par de apêndices do lado da boca, e seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Aí aqui nós temos também os exemplos, as aranhas, os carrapatos, os insetos, entre outros. E os insetos, que são aqueles que possuem 6 pernas e um par de antenas. Seu corpo é dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Aí vocês viram a diferença, né, entre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Para continuar os invertebrados, nós também temos os crustáceos. Os crustáceos são animais com patas articuladas, mas sua principal característica é a presença de uma carapaça muito dura e resistente, como é o caso da lagosta, o camarão e os caranguejos. E temos o miriápodes, os animais que se encontram nesse grupo, possuem o corpo segmentado e muitas patas. 2 antenas são observadas nestes seres, que são encontrados somente na Terra. Então, pelas figuras, pelas imagens, dá para vocês observarem, né, o tipo de animais invertebrados. Eles não possuem coluna vertebral, não possuem ossos, né, são pequenininhos, têm os corpos molinhos, uns vivem na água, outros não vivem na água, vivem na terra, vivem no solo, nem no caso da minhoca. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre os animais vertebrados e os animais invertebrados. E aqui nós temos, para complementar a explicação, o conteúdo, para vocês fazerem uma atividadezinha baseada no que eu expliquei no vídeo. O que são os animais invertebrados, né? O que são os animais vertebrados? Aí eu tenho certeza que você sabe a diferença. Como os animais vertebrados são classificados? E aí eu falei para vocês que eles são classificados em 5 grupos. E quais são esses 5 grupos? Aí você vai escrever, né, o nome dos 5 grupos que eles são classificados. Escreva exemplos de animais. Então você vai escrever numa questão somente os animais vertebrados e na questão seguinte os animais invertebrados.
Tia, muito fácil, eu entendi o conteúdo das explicações, essa tarefa tá fácil. Muito bem. Terminou de fazer a tarefinha do vídeo, você vai fazer a atividade do livro. A atividade do livro, né, de ciências, página 214 a 216. Hoje nós temos somente a atividade do livro e a atividade do vídeo. Não vamos ter a atividade do caderno de reforço, porque essa tarefinha é a continuação da tarefa anterior da aula passada. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam quantas vezes vocês quiserem, tá certo? E acessa também o nosso site eletrônico, nosso site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Qualquer dúvida, volta o vídeo, dá um like lá, uma curtida nas nossas aulas. Bons estudos, boa aula e até a próxima aula. Beijo da tia Daniela.